E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pô, sinto muito por na aula anterior não poder comparecer, acabei adoecendo, mas estamos de volta. Acabou que também atrasei um pouquinho na entrega da videoaula, mas é porque eu me recuperei 100% só hoje mesmo, tá? Peço perdão, mas o conteúdo tá aí para vocês. Vai falar um pouquinho sobre temperatura, calor, energia térmica e caloria, tá? Todas essas palavras que eu citei aqui, ou expressões, são utilizados, né? A única expressão aqui menos cotidiana, que você fala da pouca energia térmica, né? Mas caloria, calor e temperatura são coisas que a gente fala sempre, né? No nosso dia a dia. E é bom a gente entender um pouquinho como é que a gente entende essas coisas na ciência, né? Porque eu sempre falo com vocês que existe a linguagem cotidiana, né? Que tem um significado e vocês podem falar de maneira cotidiana quando você estiver no cotidiano, né? Mas também existe uma maneira científica, né? Que é essa que vai ser cobrada no vestibular e que normalmente é falada nos meios acadêmicos, né? E, e isso é importante vocês aprenderem, né? Primeiro de tudo, vamos falar um pouquinho sobre sensação térmica, né? Vou sugerir a vocês um experimento que vocês podem fazer agora na casa de vocês, né? Faça o seguinte, peguem 3 baldes. Um com temperatura ambiente, né? Que eu escrevi aqui como morno. Um frio, o que seria esse frio? Um balde com água e gelo, tá? E o outro você pega um balde e coloca, esquenta um pouquinho essa água, né? Não o suficiente para queimar a sua mão, né? Mas esquenta só um pouquinho. E faz o seguinte experimento. Com a mão direita, você coloca no balde frio. Depois, coloca no balde com temperatura ambiente. Você vai perceber que você vai achar esse balde de temperatura ambiente uma temperatura quente, tá? Colocando a mão no balde frio e depois no balde de temperatura ambiente. Depois, coloque a sua mão no balde de temperatura quente e depois coloque no morno. O que você vai sentir é que você vai achar que o balde de água morna vai estar fria. Mas aí fica a pergunta, como é que um balde pode estar frio e quente ao mesmo tempo, né? Se repara o seguinte, que a sua sensação de temperatura não é a mais adequada para medir a temperatura, né? Porque pessoas diferentes podem ter sensações diferentes, né? Muitas das vezes você quer medir a febre, né? Você vai lá e coloca a mão na pessoa para ver se ela está com febre ou não. Ou você mesmo coloca a mão em você mesmo, né? Para ver se você está com febre ou não está com febre. Essa não é uma medida muito interessante de temperatura, porque a gente está falando de sensação e não de conhecimento, né? Tem até um livro que fala um pouco sobre isso, né? De filosofia, do Platão, que é uma conversa entre Sócrates e Teeteto. O nome do próprio livro é Teeteto, tá? Escreve assim, T-E-E-Teto. É um livro de filosofia que ele fala entre... É uma discussão entre Sócrates e Teeteto que fala sobre conhecimento, né? E o Sócrates aprontou um pouquinho com esse Teeteto, né? E perguntou para ele, olha, se tem 2 pessoas numa sala com uma janela e entra uma brisa sobre essa janela, uma pessoa pode afirmar que essa brisa foi fria, né? E deixou ela com frio, enquanto a outra pode falar que foi uma brisa agradável, até mesmo quente. Mas como é que pode a mesma brisa estar frio e quente, ou frio e agradável ao mesmo tempo, né? Não faz sentido. Ou a brisa tá fria ou a brisa tá quente, né? Não tem como você ter um conhecimento duplo de uma coisa que é única, certo? Então, quando a gente vai tratar de sensações, a gente entra nessas contradições, né? De algo estar frio e quente ao mesmo tempo. Por isso que a definição de temperatura vai ser algo importante. E você utiliza não o teu corpo, a sua sensação para medir a temperatura, mas você vai utilizar o quê? Um termômetro, certo? Porque esse termômetro ele sempre vai medir a temperatura de forma igual, olhando para aquele objeto, porque ele funciona de uma maneira previsível, né? Através da dilatação do líquido ali dentro, que na maioria dos casos é um mercúrio, né? Então a temperatura a gente pode definir ela sendo algo que pode ser medido por um termômetro, tá? É uma definição operacional.
Aí você pode falar para mim, professor, que definição ruim. A definição de temperatura é aquilo que pode ser medido por um termômetro, é isso mesmo? Então, essa é uma definição operacional e é ótima, tá? Só de você saber que para medir a temperatura você precisa de um termômetro e não da palma da tua mão, já é um avanço enorme, tá? Mas existe outra definição para a temperatura, tá? Imagina, por exemplo, observe aqui esse becker, que ele está com água, certo? E tem um fogo debaixo dele. Repara que a água é formada por moléculas, né? E essas moléculas estão representadas aqui por bolinhas, tá? E essas bolinhas elas estão agitadas. Quando você tem um objeto que tem uma temperatura elevada, essas moléculas desse objeto vão estar agitadas, se movimentando para lá e para cá. Enquanto um objeto que tem uma temperatura mais baixa do que essas moléculas, ela teria também bolinhas, só que com um pouco mais devagar, com velocidades menores. Então, a temperatura nada mais é, ela mede o nível de agitação das moléculas daquele objeto. Quanto mais agitadas, mais quente está aquele objeto. Tá? E aí, pessoal, uma coisa importante a se falar sobre isso é que existem tipos diferentes de movimento de objetos. Né? Você tem um movimento de translação, que é ir para um lado para o outro, o movimento de rotação, que é basicamente girar, né? E o movimento de vibração, que é você ficar indo para um lado e para o outro, oscilando, né? O que acontece, pessoal, é que a temperatura ela vai estar associada, vou botar aqui vermelho, né, que lembra a temperatura, a temperatura vai estar associada apenas ao movimento de translação, tá? Os outros movimentos não têm a ver com a temperatura. A temperatura está relacionada apenas com o movimento de agitação aqui, né, das partículas, tá? Não quer dizer que os outros movimentos não corroboram para a energia interna desse objeto, mas não tem a ver com a temperatura, tá? E vai ser importante também, pessoal, a gente falar um pouquinho sobre escalas termométricas, ou unidades de medida da temperatura, né? Porque sempre quando eu falo de um conceito na física, eu sempre trago para você a unidade, né? Principalmente no sistema internacional. O que acontece é que a gente vai ter escalas ou unidades diferentes, né? No sistema internacional a gente vai utilizar aqui, ó, o Kelvin, tá? Mas é muito comum a gente utilizar Celsius e Fahrenheit, principalmente em culturas diferentes, né? Por exemplo, no Brasil a escala Celsius é bastante utilizada. Nos Estados Unidos a Fahrenheit é bastante utilizada, tá? Internacionalmente a gente utiliza o Kelvin, tá? Por quê? Qual que é a ideia dessas escalas, né? A ideia da escala Celsius, ela funciona da seguinte maneira, tá? Vou explicar a Celsius. Ela coloca 0 graus para o ponto de fusão da água, onde ela está encontrada ali no estado que pode ser encontrada no estado de gelo ou água, né? E no estado de ebulição, 100 graus, que você pode encontrar ou no estado de vapor ou no estado de água também, certo? Perdão, o estado de água é foda. No estado líquido, tá? E aí, pessoal, essa é a escala Celsius. Só que você repara o seguinte, para cada termômetro em uma escala diferente, existe um valor equivalente de temperatura. E muitas das vezes a gente quer saber como é que se converte isso, né? De maneira geral, se a gente tiver um termômetro que de um lado está em Celsius e do outro lado está em Fahrenheit, é só você analisar qual que é o par ali, né, de valor de um do outro. Mas muitas das vezes você não tem e você pode querer converter esses valores, tá? E como é que você faz essa conversão dessas escalas? Existem fórmulas matemáticas, existem. Mas, pessoal, é aquilo que eu falo para vocês. Não decorem aquilo que não precisa decorar. Você não precisa decorar isso não, pessoal. Não precisa decorar como é que faz as conversões de escala. Porque isso aqui é basicamente regra de 3. Porque repara o seguinte, se eu quero olhar um valor aqui de temperatura em graus Celsius, repara que está na mesma altura da temperatura em Fahrenheit, que está na mesma temperatura em kelvins. Repara que essa distância aqui, ó, é sempre a mesma. E que a distância dos máximos e mínimos aqui também são iguais, né? Você repara que essas distâncias em todas as escalas são a mesma. Então, todas essas distâncias elas vão ser proporcionais. Então, você não precisa decorar
equação de conversão de escala de temperatura? É só fazer a regra de 3, ó. Repara que Tc menos zero, escrever aqui, ó, Tc menos zero, ele é proporcional a Tf menos 32, que é proporcional, por sua vez, por Kelvin menos 273. Tá vendo que essa diferença aqui é sempre igual entre os três? São proporcionais? E você repara que as distâncias do lado de fora também, né, entre os extremos, também é igual, né? 100 menos 0 vai ser proporcional aqui a 212 menos 32. E que vai ser proporcional a 373 menos 273. Tá? E aí, pessoal, você já montou como é que faz a conversão de escalas. Então, se você tem, por exemplo, a temperatura em Celsius, você pode transformar para a temperatura em Kelvin. É só você resolver a equação, né? Vamos simplificar um pouquinho aqui. Então, Tc menos 0 é Tc, 100 menos 0 é 100, né? Tk menos 273 é Tk menos 273. E 373 menos 273 é igual a 100, né? E aqui tu repara que na divisão você tem dois números iguais, né? Eu posso cortar. E no final das contas eu tenho que a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin, né? Menos 273. Então, se, por exemplo, a temperatura em Kelvin for 373 kelvins, é só substituir aqui. E eu vou ter que a temperatura em Celsius vai ser 373 kelvins menos 273 kelvins, que vai ser igual, né, a 100 graus Celsius. Tá vendo? Então, pessoal, não decorem equações de conversão de escala. Aqui é puramente fazer regra de 3. Uma dúvida que pode acontecer, e alguém pode se perguntar, falar, professor, mas eu não poderia pegar, por exemplo, os valores, sem fazer essa diferença e fazer uma regra de 3 com os valores? Não poderia. Sabe por quê? Porque repara que quando você faz essa proporcionalidade, o valor vai ser proporcional à diferença e não somente ao valor absoluto ali. Porque se a gente pensar na função das temperaturas, a gente vai perceber que essas funções ela têm um coeficiente linear. E esse coeficiente linear, a relação entre elas, né, vai ter o coeficiente linear. Por exemplo, aqui, ó, repara que a minha equação de temperatura, deixa eu até colocar aqui, ó. A minha equação de temperatura de Celsius para Kelvin tem esse menos 273 que ele vai ser o coeficiente linear. Então não é uma relação que esse coeficiente linear é zero, né? Aí eu poderia fazer, de fato. Se de fato eu não tivesse esse coeficiente linear, eu não poderia fazer. Então, se você fizer direto, sem fazer essas diferenças aqui, você vai ver que vai dar errado. Você pode até testar aí e ver se funciona. Não vai funcionar, tá? Justamente porque a função aqui não é uma função linear. Perdão, não é uma função que tem coeficiente linear igual a zero, tá? Então, é por isso que você precisa fazer isso na tua regra de 3, tá? Para funcionar. Vamos seguir. A escala Kelvin, ela vai ser essa escala mais internacionalizável, né? Ela está no sistema internacional por causa de vários motivos, né? E um deles é o seguinte: quando a gente fala de escala Kelvin, a gente fala de uma quantidade que você pode colocar em várias equações de várias grandezas, né? Para medir na termodinâmica, na termologia, onde aparece a temperatura, que você coloca lá e o resultado vai dar certo. O que acontece é que se você colocar, por exemplo, em outras escalas, você vai ter interpretações esquisitas, tá? Por exemplo, o nível de agitação das moléculas, como eu falei, tem a ver com a temperatura. Se você fala que se a temperatura for 0 em graus Celsius, por exemplo, você poderia falar assim, pô, então será que na temperatura 0 em graus Celsius as moléculas não têm energia de translação, né?
Você vai olhar lá no telescópio, não, você vai fazer um modelo, né, e você vai ver que tem energia cinética, e você fala, ó, tem algo errado aqui, né? Porque o zero não significa que está parado, né? Porque, de fato, essa temperatura do grau Celsius não é mais adequada para utilizar em equações que envolvem temperatura, tá? A mais adequada vai ser justamente o grau Kelvin. Quando a gente fala de termodinâmica, as equações da termodinâmica, a gente utiliza sempre a unidade em Kelvin, tá? Para resolver os problemas. E outro fator importante é que na escala Kelvin, o zero, né, da escala Kelvin, ele representa a menor temperatura possível. Não tem temperatura menor que 0 kelvins. Então, o 0 kelvins tem um valor muito forte, porque ele define um mínimo de temperatura possível. Então, por isso que é uma escala utilizada internacionalmente, tanto por esse valor das equações da termodinâmica, quanto por esse valor de o zero ser o valor mínimo de temperatura possível para qualquer coisa, tá? Então, por isso que o Kelvin é bastante utilizado. Vamos fechar aqui e falar um pouquinho sobre calor, pessoal. Calor, pessoal, a gente de maneira cotidiana, a gente fala, tá calor hoje, né? Hoje tá calor, como se fosse uma propriedade do meio, como se a temperatura tá certo, né? Mas é como se aquele meio, aquele ambiente que você tá calor, possui a propriedade de ter calor, né? Como se o calor fosse algo daquele ambiente, certo? E aí, pessoal, essa é uma ideia cotidiana, né? Falar que está calor é uma coisa que a gente fala de maneira cotidiana, mas cientificamente, no linguajar científico, está errado. Porque é o seguinte, o calor vai ter uma ideia de uma energia que é transmitida de um corpo para o outro. Lembra do trabalho que a gente falava de uma energia que uma força realizava, né? Para transferir, para modificar, né, a energia cinética do objeto? A gente não falava que um corpo tem trabalho, nem que o outro corpo tem trabalho, mas que um trabalho ele transfere energia para o outro objeto e é uma energia de transição, é uma energia de movimento, é uma energia que não é estática no corpo, é uma energia que ela só existe através da interação entre dois corpos, certo? De dois objetos que interagem mecanicamente entre si. Agora, no contexto do calor, vai ser dois corpos que interagem termicamente entre si. É muito parecido a ideia de calor e trabalho, porque os dois são energia, tá? Mas são utilizados em contextos diferentes. Um tem a ver com força, né? E o outro tem a ver com diferença de temperatura. Porque é o seguinte, pessoal, repara aqui na nossa imagem que a gente tem um corpo A e um corpo B, e o corpo A está mais quente que o corpo B. Em alguns livros, pessoal, utilizar a letra θ vai ser igual, né, em outros materiais, a T para temperatura, tá? Utilizar θ para temperatura ou T para temperatura vai ser igual, tá? Pode ser utilizar um ou outro, pode acontecer. Pode aparecer no teu vestibular ou θ ou T, tá? Então tu repara que o corpo A está mais quente que o corpo B. Necessariamente, o calor ele vai fluir do corpo A para o corpo B. Essa diferença de temperatura é que vai gerar calor. Essa diferença de temperatura que vai fazer que o corpo A transfira a sua energia térmica para o corpo B, certo? E você repara o seguinte, quando o corpo A e o corpo B têm a mesma temperatura, não há fluxo de energia, não há calor, certo? Então, o calor não é uma propriedade do corpo, mas é uma coisa que resulta da interação de dois objetos que têm temperatura diferente, tá? Então ele está muito mais associável a uma coisa fluida, né, que é transitória, do que uma coisa fixa, como uma propriedade de um corpo, tá? Então por isso que de maneira científica é errado você falar que um objeto um ambiente está calor, um ambiente tem calor. Porque de fato existe uma troca de calor entre você e o ambiente quando vocês estão em temperaturas diferentes. Mas não é porque o ambiente tem calor, é porque é uma troca entre você e ele, certo? Inclusive, se você está mais quente que o ambiente, você que oferece calor para esse ambiente. É você que transmite o calor e não o ambiente, tá? A unidade de calor vai ser o joule, porque como eu falei, tem a ver com energia, igual trabalho.
Porém, a gente adota também a ideia de caloria como unidade, tá? Porque historicamente a gente trabalhou bastante com caloria, mas a gente percebe que caloria e joule, todos eles falam de energia, certo? E energia tem uma única unidade, o joule internacionalmente, né? E se tiver uma unidade diferente, é porque pode ser convertida em joule, certo? Tranquilamente. Qualquer energia que não for dada em joule, ela pode ser convertida em joule, tá? Qualquer uma. Se não puder, porque não é energia, tá? Então, uma caloria vale 4,2 joules, tá? E 1.000 quilocalorias vale 1.000 calorias, tá? Em alguns casos, quando a gente fala de maneira cotidiana, de calorias, muito a ver com alimentação, muitas das vezes a gente utiliza a palavra caloria, mas a gente queria estar falando no fundo quilocaloria. Porque caloria é uma unidade de energia associada à comida muito pequena, tá? E o que vai importar mais para a gente vai ser a quilocaloria, tá? Porque a caloria é uma unidade muito pequena, uma escala muito pequena para falar de energia associada à comida. O certo é quilocaloria, mas a gente acaba falando que caloria, quilocaloria, de maneira cotidiana, de como se fossem iguais, tá? Mas tome cuidado com isso na hora de você ver isso no seu vestibular ou falar de maneira científica com alguém, tá? O certo mesmo é quando você fala na escala de alimentos, é quilocaloria e não apenas caloria, tá? Vamos falar um pouquinho, para fechar aqui a matéria, sobre calor sensível e mais tarde vamos falar sobre calor latente. Essas duas coisas são diferentes, tá? O calor sensível ele vai estar relacionado a um calor responsável por mudar de temperatura os objetos. O que é que acontece, pessoal? Repara que eu tenho a mesma imagem da anterior. Repara que o corpo A, quando ele transfere energia para o corpo B através do calor, ele perde energia, ele perde temperatura, né? E o corpo B ele ganha temperatura, tá? Só que isso só acontece na situação do calor sensível. Nem sempre o calor recebido vai mudar de temperatura o objeto. A gente vai ver isso depois quando a gente falar de calor latente, tá? Nem todo calor muda de temperatura um objeto, tá? Isso vai ser importante. Mas quando isso acontecer, é porque a gente está falando de calor sensível. E ele é medido através dessa equação. Deixa eu apagar aqui para não ficar embolado. Onde o calor recebido ou absorvido ou cedido vai ser a massa do objeto vezes o calor específico, já vou explicar, vezes a variação de temperatura. Então, quanto maior for a variação de temperatura que esses objetos terem, maior vai ser o calor recebido, certo? Então, tu repara o seguinte, que depois de um certo tempo, quando eu coloco dois objetos juntos para trocar de temperatura, depois de um certo tempo, eles vão entrar em equilíbrio, né? Ou seja, a temperatura final dos dois vão ser iguais. Então, quanto maior for a diferença de temperatura entre dois objetos, mais calor eles vão transmitir um para o outro, tá? Quer dizer, um vai transmitir e o outro vai receber, tá? A diferença de temperatura vai ser importante nessa nossa conta, né? Agora vamos entender um pouquinho o que significa esse calor específico. O calor específico, pessoal, vamos dar uma olhadinha para ele. Repara que ele olha a unidade dele, ele é a quantidade de energia que você transfere para 1 grama de objeto para ele variar 1 grau de temperatura. Então, por exemplo, para eu variar 1 grau da temperatura da água, de 1 grama de água, eu preciso de 1 caloria. E é assim que é definida a caloria, né? Pela quantidade de energia que você tem que dar para 1 grama de água subir uma temperatura, 1 grau de temperatura, na escala Celsius ou Kelvin. Uma coisa interessante também, pessoal, que repara aqui, que eu não falei, e é importante, que tanto a escala Kelvin quanto a escala Celsius, a diferença entre valores proporcionais, né, nas duas escalas, vai ser a mesma, né? Porque repara que 100 menos 0 dá 100, certo? 373 menos 273 também a diferença é 0. Então, essa escala é dividida em 100 partes iguais. Enquanto, por exemplo, a Fahrenheit, se eu diminuir 212 de 32, dá 180. Então, ela não é dividida em 100 partes iguais.
nessa escala aqui, né, entre 212 e 32. Então, você repara que a diferença de temperatura na escala Kelvin e na escala Fahrenheit vai ser igual para qualquer temperatura, qualquer variação de temperatura. Então, de maneira geral, se você tiver equações que envolvam diferença de temperatura, na escala Celsius e Fahrenheit, na escala Celsius e Kelvin, a gente vai ter a mesma variação de temperatura, porque as duas são duas escalas que são divididas em 100, certo? E aí não tem problema, nesse caso você colocar ou Celsius ou Kelvin, vai dar na mesma, tá? Então, vamos entender aqui. Então a água ela precisa de 1 caloria para 1 grama dela aumentar 1 grau de temperatura. O gelo, que é uma fase da água, ela vai ter, aqui é água no estado líquido, né? O gelo vai precisar de meia caloria para também aumentar a temperatura em 1 grau para 1 grama de gelo, certo? E tu repara o seguinte, que para outros objetos metálicos, vocês podem ver aqui, ferro, latão, prata, chumbo, a gente percebe que a gente precisa de menos caloria para aumentar a temperatura. E aí por isso que você percebe que materiais metálicos esquentam muito rápido, porque como eles precisam de pouca energia para esquentar, eles esquentam muito rápido, ao passo que a água demora. Quando você vai cozinhar alguma coisa, ou ferver uma água, você deixa ela lá um tempão, né? Você deixa a água lá e esquece da água, depois volta lá depois de alguns minutos para ir atrás daquela água fervendo para utilizar para alguma coisa, né? Só que, por exemplo, se você colocar uma frigideira no fogão, você percebe que ela esquenta rapidamente, né? Rapidamente você já pode fritar um ovo, algo assim. E aí, pessoal, isso tem a ver justamente com esse calor específico. Materiais diferentes vão ter calores específicos diferentes. Materiais diferentes vão precisar de energias diferentes para 1 grama dele conseguir alterar 1 grau de temperatura, certo? E aí a gente pode entender um pouquinho a temperatura do mar. Repara o seguinte, que se vocês já forem à praia de manhã cedo, vocês vão perceber que a água está gelada, né? E se vocês forem para a praia à noite, vocês vão perceber que a água vai estar quente, né? E você fica pensando o seguinte, poxa, coisa esquisita, né? Quando está sol, a água está fria, e quando está de noite, a água está quente. Que coisa é essa que está acontecendo? O que acontece é o seguinte, como a água demora para mudar de temperatura, ela precisa de tempo para conseguir ganhar energia para aumentar a temperatura dela. Então, de manhã cedo, ela vai estar fria, né? E aí ela vai começar a esquentar. Aí lá no final da tarde que ela vai estar mais quentinha, e aí vai estar com aquela temperatura quente que você sente à noite. Só que, como ela demora para esquentar, ela também demora para esfriar. Então, mesmo que ela esteja perdendo calor para o ambiente à noite, demora para ela perder o calor suficiente para baixar consideravelmente a temperatura dela. Então é por isso que depois que o sol se põe, a água continua quente, a mesma noite, porque ela está demorando para trocar de temperatura, porque o coeficiente específico da água é muito alto. O coeficiente específico da água é muito alto, então ela demora para trocar de temperatura. Então é por isso que de noite a água fica quente e de manhã a água está fria. Ela está fria porque ela já esfriou durante a noite inteira, chegou de manhã mesmo com o sol, não deu tempo de ela esquentar ainda o suficiente. Ela não recebeu calor ainda o suficiente. Ela só vai receber calor suficiente no final da tarde. Então é por isso que existe esse comportamento anti-intuitivo da água, né? Do mar. Ela está quente à noite e fria de manhã. Por mais que a gente pensaria que a lógica seria ser o contrário, tá? Pessoal, por hoje é só. Próxima aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre calor latente, tá? O calor latente vai ser justamente esse calor que não muda a temperatura do objeto. A gente vai entender o porquê. Se vê na próxima aula. Um grande abraço e até lá.